Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis para vocês. Acesse agora mesmo nosso site tvvianet.net e solicite um teste grátis. Os nossos especialistas do Esquadrão Fox, como sempre, né, Carol e amigos do Tarde Redonda, uma rodada com grandes jogos nesse Campeonato Brasileiro. E esse Corinthians e Flamengo tem esse ingrediente de um Flamengo ainda de ressaca com a eliminação na Copa do Brasil. Abel, fica a curiosidade para saber como esse time vai se portar em campo, especialmente pelo ponto de vista psicológico, né? Afinal, foi dolorida essa eliminação. Agora, como será que vem o adversário, o Corinthians, para esse grande clássico do futebol brasileiro? De um lado, uma equipe pressionada por melhores resultados. Do outro, uma recém-eliminada da Copa do Brasil. Que em campo vão duelar por mais do que 3 pontos, buscando amenizar um ambiente que pode ficar ainda mais instável em caso de derrota. O Corinthians chega para o duelo com um triunfo sobre o CSA no último final de semana e Carille deve manter o time titular contra o Flamengo. Segunda vez que isso vai se repetir no Campeonato Brasileiro. Com isso, Pedrinho e Cleison ficam abertos nas pontas e Wagner Love segue como centroavante. Além disso, Fábio Carille ganhou o reforço de Gustavo e Ramiro, que estavam em transição do departamento médico para os gramados, tendo todo o elenco à disposição agora. Na 8ª colocação, somando 15 pontos e um jogo a menos que os demais clubes da competição, o Timão busca se aproximar dos líderes e, de quebra, emendar a 2ª vitória seguida, o que só aconteceu em uma oportunidade nesse Campeonato Brasileiro. Corinthians e Flamengo é sempre um clássico de muita tradição e de muita gente, as duas maiores torcidas do Brasil. Fábio Azevedo já aqui com a gente, tudo bem, Fábio? Tudo bem, Abel. E Rodrigo Cassino também aqui com a gente, daqui a pouco os dois vão falar muito. Cadê o Cassino? Cassino não apareceu ainda. Tá aí. Tudo bom, Cassino? Boa tarde, Abel, Carol, Fábio Azevedo, satisfação estar com vocês e com os amigos do Tarde Redonda. Que fim de semana espetacular, de muitos jogos incríveis, né? Pelo Campeonato Brasileiro. Olha, tem esse Botafogo e Santos aí que daqui a pouco eu falo, vai ser chique esse jogo, hein? Com certeza, mas antes da gente chegar no Botafogo e Santos, continuamos com Corinthians e Flamengo e eu tenho uma pergunta. Diego, tem que continuar no time titular? Tá sendo cornetado pela galera por causa daquele pênalti. Vamos ver essa reportagem. Um pênalti que marcou a eliminação do Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. E não foi bem digerido pelos torcedores, que voltou a azedar a relação entre o meia Diego e os rubro-negros. Relação essa que começou como um conto de fadas, com direito a aeroflá e muita festa. Mas que com o passar das temporadas vem vivendo altos e baixos. Momentos de tensão, alegria, uma liderança sem grandes conquistas. Uma vez que Diego foi contratado como referência em um elenco carente de grandes títulos. Mas o que se viu até aqui foram atuações apagadas nas reais chances de mudar o rumo do clube. Diego esteve em campo no vice-campeonato da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil no mesmo ano. Soma eliminações melancólicas na Conmebol Libertadores. O jogador ficou marcado como símbolo de um Flamengo que investe pesado e se reestrutura, mas que fica apenas no quase. Diego e Flamengo, uma relação de amor e ódio que segue firme na tentativa de acabar em final feliz. Agora o que eu quero saber, Fábio Azevedo, é o seguinte. Para o Flamengo, quão bom é o fato de estar jogando agora fora de casa, tendo em vista esse resultado que foi ruim,
E se o Diego vai a campo? Se imagina, né, que esse time vai ser um time alternativo, já que tem confronto pela Libertadores no meio de semana. Eu não tiraria o Diego do time, não. Até porque hoje você não tem o Arrascaeta, que é um cara que poderia fazer a função do Diego. O Bruno Henrique, com uma lesão no tornozelo, também não está 100%. Não colocaria ele domingo para não correr nenhum risco, porque esse jogo é importantíssimo lá no Equador, como você lembrou, Carol. Então, eu não tiraria. E quando todos estiverem à disposição, aí o Diego pode sair do time. Porém, o cara que é o capitão da equipe, perdeu o pênalti, é verdade. Bateu mal, o Vitinho bateu mal, o Everton Ribeiro também. Por que a conta vai cair só para ele pagar? Os outros também têm que dividir essa parcela de culpa. Inclusive o próprio treinador. Todos têm a sua participação nessa eliminação do Flamengo. Eu não barraria o Diego, porque ele vem exercendo uma função, inclusive, em prol da equipe, ajudando na marcação, saindo, porque o Jorge Jesus acha que o Gerson, que está inscrito na Libertadores, novo reforço, pode fazer essa função, mas ele ainda não estreou. Enquanto isso, o Diego vai fazendo esse dublê de meia e de marcador. Cassino, acho que até a questão que a Carol colocou aqui é interessante, porque se esse jogo fosse no Maracanã, seria totalmente diferente e seria até esperado, de repente, uma vaia, enfim. O Diego provavelmente não seria tão bem recebido como é sempre pela torcida do Flamengo, ou como é quase sempre. O jogo é em São Paulo e tem esse outro detalhe que o Flamengo vai jogar na quarta-feira, vai jogar lá no Equador, tem viagem, então é até provável que ele coloque um time reserva e que o Diego, talvez por isso, fique fora. Mas pensando em preservar o jogador devido às críticas, o pênalti perdido, você tiraria o Diego do time agora? Não tiraria de jeito nenhum. O Diego teve uma escolha infeliz na cobrança de pênalti dele. Ele mesmo disse, treinei deste jeito. Agora, a comissão técnica, algum membro ou o próprio Jorge Jesus poderia ter observado o treino do Diego e falar, você vai bater assim mesmo? Olha, cidadão, é um conselho, muda. Escolhe um canto, ou espera o goleiro cair e bate no outro. Assim é muito arriscado. Ninguém percebeu isso. Ele estava confiante, foi para a cobrança, bateu daquele jeito. Se você for analisar, ele bateu como Moisés bateu. Porque muita gente está falando que o que o Diego fez foi parecido com o que o Pato fez quando defendeu o Corinthians contra o Grêmio. Não, o Pato tentou uma cavadinha à lá Louco Abreu, em que ele pisa embaixo da bola com força e a bola vai lentamente para o gol. E deu errado. O Diego ele tentou chapar no meio do gol, imaginando que o goleiro fosse cair. O Moisés tentou a mesma coisa. Só que o goleiro do Inter acabou escolhendo um canto e a bola beijou o travessão. Pela liderança, pelo histórico e pela hombridade que o Diego teve, primeiro, de bater o pênalti. Segundo, de ter ido aos microfones, mesmo sendo xingado pelos torcedores à beira do gramado do Maracanã, e explicar. Eu treinei assim, eu tentei. Ele não se omitiu nem na hora de bater e nem na hora da explicação. Agora, ele já era candidato a deixar o time quando o time jogar com o chamado time principal. Se o time do Flamengo jogar, por exemplo, com dois volantes, que seria o Arão e o Cuéllar, de repente o Gerson no lugar do Arão, aí pela direita o Everton Ribeiro, Arrascaeta centralizado, o Bruno Henrique aberto pela esquerda e o Gabigol como centroavante, ele acaba sobrando. Só que o Flamengo não está pensando também em fazer rodízio, não tem tantos jogadores de qualidade para ter um time alternativo tão bom como o time principal. Então o Diego, de um jeito ou do outro, vai acabar jogando. Agora, punir o Diego por conta da cobrança de pênalti, do erro do pênalti, de jeito nenhum. Rodrigo Cassino trazendo opinião também sobre o Diego. Então o Cassino e o Fábio, os dois manteriam o Diego. E você, amigo do Tarde Redonda, amigo do Fox Sports, você, torcedor do Flamengo, em especial, você deixaria o Diego no time? Tiraria o Diego Ribas? Olha aí a nossa enquete. Diego deve seguir como titular no Flamengo? Você vai lá na página do Central Fox Brasil e deixa o seu voto. Se você quiser justificar, que também é muito legal, hashtag Tarde Redonda, e você vai lá e vai explicar por que você deixa ou tira o Diego. Olha aí, ó, a maioria, 53%, dizendo que ele não deve seguir como titular, ou seja, ele deve sair do time, portanto a maioria votando na saída do Diego. Mas também não está uma grande maioria, mas está uma maioria. Agora, Abel, esse é um clássico de muita história, né? Que com certeza traz boas lembranças para os torcedores dos dois times e para quem é apaixonado por futebol de um modo geral. E agora a gente vai relembrar um pouquinho no nosso Memória Fox.
Corinthians e Flamengo. Clássico de dois gigantes empurrados por um mar de gente. Cadê você? Cadê você? As duas maiores torcidas do país. É um jogo tão impactante que, mesmo em pontos corridos, consegue construir uma história relevante, quase um mata-mata. O histórico de duelos na Arena Corinthians é curto, mas já há duas partidas inesquecíveis pelo Brasileirão. No ano de 2016, um confronto pegado. Primeiro tempo 0-0, com chances dos dois lados. Na segunda etapa, uma entrada que ficou registrada. Fagner acertou Ederson, que saiu de campo machucado. O jogador do Flamengo ficaria meses afastado dos gramados. E o lateral do Corinthians nem amarelo levou. Após o lance, o Corinthians embalou e fez 4 gols. 4-0 impiedoso, mas que não ilustrou exatamente o que foi o jogo. O lado rubro-negro ficou na bronca. No ano passado, a chance da revanche. O Flamengo tentava caçar o Palmeiras na luta pelo título. E com o futebol bonito, aplicou o que é, até hoje, o placar mais elástico de um visitante na Arena do Timão, 3-0, em uma grande atuação de Lucas Paquetá, que fez 2 gols. Corinthians versus Flamengo. Jamais será apenas um joguinho de meio de campeonato. É o tipo de jogo em que a história é escrita. Aguardemos o próximo capítulo. Cadê você? Cadê você? É o clássico das multidões e se o torcedor do Flamengo está de ressaca, de cabeça inchada ainda pela eliminação, o do Corinthians continua desconfiado. Voltou com vitória diante do CSA, mas ainda com poucos gols. Agora, o cara que tem feito os golzinhos dele é o Wagner Love. Bateu um papo muito legal com o Gudrian Neufer e a gente mostra aqui no Tarde Redonda. Olá, amigos dos canais Fox Sports. Teve treino hoje no Corinthians nesta sexta-feira. Fábio Carille comandou um treino tático e Gabriel treinou no time titular porque Ralf sente dores numa das coxas e é dúvida para domingo. Por falar em domingo, aqui comigo Wagner Love, esperança de gols do Corinthians, e você conhece muito bem o adversário. Que jogo, hein, Wagner? Jogo bom, né? Jogo bom, um jogo que todos os jogadores querem estar em campo para desfrutar dessa partida. E espero que nós possamos fazer um excelente jogo no domingo, possamos conseguir os 3 pontos, que é o nosso objetivo, jogando dentro da nossa casa. Caso o Ralf não jogue, experiente, Ralf, muitos títulos aqui no Corinthians, entre o Gabriel, muda alguma coisa? O Ralf é um jogador mais de pegada, a gente sabe das qualidades do Ralf, mas sabemos que o Gabriel também tem uma qualidade muito boa. E vai nos ajudar muito caso o Ralf não consiga atuar no domingo. Você conhece bem o Flamengo. Essa desclassificação no meio de semana na Copa do Brasil, do jeito que foi nos pênaltis, é melhor ou pior pro Corinthians? Cara, acho que às vezes é pior, né? Porque aí, como é um jogo importante, jogo dentro de uma competição importante que é o Campeonato Brasileiro, com certeza eles vão vir com tudo para querer suprir essa perda, né? Que eles tiveram no meio de semana. Então a gente tem que estar preparado para isso, esperar o melhor da equipe deles e tentar fazer o nosso melhor também para conquistar o objetivo. Obrigado, Wagner. Gudrian Neufer, do CT Joaquim Grava, para os canais Fox Sports. Valeu, Gudriano, um papo muito legal ali com o Wagner Love, sempre simpático e sempre com vontade de fazer muitos gols, Fábio Azevedo. Apesar de o Corinthians não criar tantos quanto o CSA criou, mas tem aquela também fragilidade do adversário, com todo respeito ao CSA. Agora, diante do Flamengo, o que esperar desse Corinthians? Agora, finalmente, Fábio Carille com todos à disposição, teve a semana para trabalhar e só tem essa dúvida, esse problema do Ralf. Problema na coxa, pode ficar fora com a entrada do Gabriel. Bom, que ele consiga dar uma eficiência no poder ofensivo, né? Porque o Corinthians cria, como você disse, criou contra o CSA. Vamos ver agora contra o Flamengo, que é um outro duelo. Agora, o Wagner Love é aquele jogador de jogo grande, né? Que não se assusta com uma arena a seu favor ou contra. Ele vai para dentro, ele perdeu um gol contra o CSA, que ele tenta dar uma cavadinha, cava fraco.
e acaba a zaga chegando, mas foi quem fez o gol da vitória e conhece os dois lados da moeda. Cria, ele é torcedor do Flamengo, ele não é cria do Flamengo, mas ele é torcedor do Flamengo, muito identificado com a torcida do Corinthians também. E é o cara que, para mim, vai decidir o jogo. Se você me perguntar o palpite, eu digo para você que vai ser goleada estilo Corinthians. 1-0. Porque eu não vejo esse Corinthians dando espetáculo, mas sendo eficiente, somando 3 pontos dentro de casa. Porque o Flamengo está pensando ali na frente, diante da equipe do Emelec, uma viagem longa, não vai ter altitude, mas é um jogo difícil. É a Libertadores, é uma outra competição e não tem o Arrascaeta, dificilmente terá o Bruno Henrique, muitos desfalques, desgaste emocional por uma eliminação. Então eu vejo um Corinthians mais inteiro, com a semana inteira trabalhando, com todos à disposição, a exceção aí pode ser o Ralf, do Fábio Carille, mais inteiro para chegar nesse jogo. Fábio, aproveito e vou estender a pergunta ao Rodrigo Cassino, que está lá em São Paulo. Eu quero saber, Cassino, se você fosse o Fábio Carille, o que é que você faria nos termos de montar a equipe do Corinthians para esse confronto? Qual seria a sua peça-chave? Carol, minha peça-chave se chama Pedrinho. Talento puro no time do Corinthians. Tudo bem, ele está insistindo com o Sornosa ainda pelo meio, ele confia mais no Sornosa. Não vai ter o Ralf, né, pelo meio, então joga Gabriel, joga Júnior Urso e joga Sornosa ali mais centralizado à frente dos volantes. Pedrinho, Wagner Love e Cleison. Dependendo do andamento da partida, se o Flamengo estiver na frente do marcador, o Corinthians estiver com uma necessidade de agredir mais, passa o Pedrinho para o meio, coloca o Matheus Vital para jogar pelo setor direito, porque a gente não sabe ainda como é que vai estar o Jadson. Se o Jadson tivesse 100%, na verdade até 90%, 80%, eu já colocaria o Jadson centralizado, o Pedrinho pela direita, e os dois se revezando nessa função. Ora um cai pelo meio, ora o outro cai pelo setor direito, até para tentar confundir o sistema defensivo da equipe do Flamengo. Só que ele vai de Sornosa e aí fica essa dúvida para quem vai jogar pelo setor direito. Vai jogar o Ramiro, um time mais contido? Vai jogar o próprio Pedrinho? Vai jogar o Vital? Vai jogar o Jadson, de repente pode aparecer? São dúvidas que pairam ainda sobre a equipe do Corinthians. Se vocês quiserem, daqui a pouco eu dou meu palpite, tá? Cassino, tem uma pergunta que eu acho que muito torcedor do Corinthians deve estar se fazendo. Queria passá-lo para você. O Corinthians, com o que o Corinthians tem, com esse elenco, ele tem muito a melhorar ainda ou não vai passar disso? Ou só melhora se trouxer reforços? O Corinthians não está nadando em dinheiro, por exemplo, ou não tem o poderio financeiro que tem Flamengo, que tem Palmeiras, né? Tem a dívida do estádio, então é mais difícil. Está sempre de olho no mercado, mas é mais difícil do Corinthians conseguir reforços. Você acha que tem mesmo muito a melhorar com o que tem ou dificilmente vai passar muito disso? Com o que tem dá para melhorar, e o Carille, que antes da parada da Copa América tanto falou da importância dessa parada, ele teve problemas na parada, ele teve problemas de lesão. Ele não contou com o Jadson durante toda a parada da Copa América, ele já sabia que não teria o Pedrinho e o Vital, que foram para a seleção de Toulon. O próprio Gustavo vai ficar à disposição para esse jogo. Olha o tempão que ficou fora o Gustavo da equipe do Corinthians. O Everaldo chegou, mas ainda não está entrosado, ainda está se adaptando ao esquema do Fábio Carille. O Corinthians tem um problema sério de quando está com a bola, agredir a equipe adversária. O Carille está tentando melhorar isso. Reforços, eu não contrataria. Porque se você tem Jadson, você tem Sornosa, que não é lá um jogador da minha preferência, mas tem a qualidade dele. Ele é um cara bom na bola parada, por exemplo. Ele sabe enfiar uma bola. Ele bem treinado, entrosado, é um jogador interessante para compor o grupo. Ele tem, de repente, como eu disse, Vital, Pedrinho, Jadson, Sornosa, o Ramiro, um Mário importante para jogar pela direita, se ele quiser um esquema um pouco mais contido. Tem 3 centroavantes, coisa que muito time por aí milionário não tem nenhum. Ele tem o Bozelli, que quando entra ajuda, o Wagner Love, que vive um grande momento, e o Gustavo, que está se recuperando de lesão. E pela esquerda tem o Everaldo, que foi muito bem no Fluminense, que bola por bola eu sou mais Everaldo do que Cleison, mas hoje o Cleison está jogando mais, porque como eu disse, o Everaldo ainda está se adaptando. Poxa vida, ele tem várias opções do meio para frente. Fora que tem, não vai jogar o Ralf? Poxa vida, o Gabriel tem muita experiência.
se lesionou, teve problemas, mas é um belo volante. E na saída de jogo talvez seja até mais jogador do que o Ralf. Tem 2 bons segundos volantes, tem o Júnior Urso e aquele menino que veio do interior, o sobrenome dele Jesus, acho que Matheus Jesus, se eu não me engano. Ou seja, não precisa de reforço não, é treinar, adaptar e fazer o Corinthians jogar bola. Tá aí então, muitas dúvidas, opções, possibilidades, mas no Corinthians quem falou hoje também foi o Danilo Avelar. Vamos conferir. Nosso maior objetivo é vencer, independente da situação, para sim subir na tabela, que é o nosso objetivo principal. Então não temos que ficar olhando no passado e colocar como a ambição de ganhar porque não ganhamos os outros jogos, e sim de ganhar porque queremos subir na tabela. Quem deve entrar no lugar tem que estar preparado, o elenco não se compõe apenas de 11 jogadores, e sim de 25 a 28, não sei direito os números, então quem for entrar, que no caso se for o Gabriel até então, vai corresponder à altura. E óbvio que tem que olhar o adversário, mas a gente tem que olhar para o nosso trabalho, respeitar primeiramente o nosso trabalho. Então, a partir do momento que o Corinthians se encontra focado, bem concentrado e evoluindo jogo após jogo, não temos que ficar preocupado com o adversário, e sim encarar com total respeito, sabendo que é um adversário à altura, mas primeiramente impor o nosso jogo, nosso ritmo. Nós vamos jogar em casa, então é importante a gente ter o controle do jogo e aí a consequência de quem é o adversário. Se eu renovei porque alguma coisa já mostrei, é óbvio que mostrar mais a gente sempre almeja, sempre melhora mais, só que esses fatores fora de campo não me incomodam, porque eu sei que é fora de campo, me incomodaria se fosse algo dentro de campo. Então o que vem de fora são opiniões, são sugestões, e eu não posso me apegar a certas coisas que não são concretas, né? Tenho que concentrar naquilo que é real, que é o dia a dia do trabalho, aquilo que o Fábio vem passando, o que eu posso melhorar, isso sim é o que eu tenho que focar para melhorar no Corinthians. Claro que o Gil é um cara que não tem que provar para ninguém, porque ele já teve uma passagem de sucesso no clube, então com a sua volta isso dá uma segurança sim, né? Então digamos que nós lá na linha defensiva estamos seguros, não que não estávamos antes, mas é evidente que com a presença do Gil temos um aspecto também mais de força. Em relação ao joguinho ali, é claro que eu queria estar, mas hoje eu optei por ficar fora para dar um descanso maior. Foi uma semana intensa de treinamentos, então era um recreativo que eu optei por descansar. Quando fomos eliminados do Copa do Brasil, é óbvio que você tinha a raiva de no próximo jogo ter que ganhar. Acredito que equipes como Corinthians e Flamengo você não pode escolher se é pior ou melhor, você tem que ganhar, todo jogo tem que ganhar, todas as competições tem que ganhar. Então se você sai de uma competição, você fica frustrado. Isso automaticamente te deixa mais motivado de querer ganhar os outros campeonatos. Então assim, é óbvio que eles vão vir com raiva de querer, vão ter que ganhar porque foram eliminados da Copa do Brasil, então sobrou os outros campeonatos, que é a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Sabemos disso, sabemos também que podem vir um pouco abalado porque foram eliminados de uma competição tão valiosa, igual eu falei antes, que é a Copa do Brasil. Então cabe nós Corinthians, que não temos nada a ver com o que o Flamengo passou, saber aproveitar a oportunidade, fazer o nosso jogo em casa e sair vantagem. Fábio, Carille teimoso, Carille conservador, são coisas que a gente normalmente escuta a respeito do técnico do Corinthians. Eu quero saber se você concorda e se está no momento do técnico ousar um pouco mais, claro, com as peças que tem, mas também tendo em vista os desfalques e o momento que vive o Flamengo. Costumo dizer que existem dois mundos, o real e o ideal. No real, que é o que o Carille faz, ele é conservador, ele não ousa, é o estilo do Carille. Por que mudar? Porque o Corinthians não faz grandes atuações. Ah, mas ele criou muito depois da Copa América. Ok, mas só venceu de 1-0 o fraco Ceará. O mundo ideal era que ele colocasse, como disse o Cassino, o Pedrinho centralizado, é que ele desse sequência a essa escalação, mas o Carille não faz isso. Então ele é o conservador. Se ele enxerga que o Pedrinho joga do lado do campo, ele vai brigar com alguém, seja o Everaldo, seja o Cleison. O Matheus Vital também não joga por ali, pelo lado. Então, são cismas de treinadores e o Fábio Carille não é diferente. Aí ele fica, eu tenho que achar um cara para
pifar essa bola, para ser o meia que ligue o meu atacante. Aí ele fica rezando para que o Jadson entre em forma, que o Jadson não se machuque. Não dá para viver só do Jadson hoje, porque ele não consegue ter uma sequência. Ótimo jogador, mas que não dá sequência ao Corinthians. Então, o Pedrinho é esse jogador para ser testado, mas o Carille cismou e não vai botar ali. Se botar, vai botar e tirar. E aí o garoto não ganha confiança. Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis para vocês. Acesse agora mesmo nosso site tvvianet.net e solicite um teste grátis.